Quantas vezes você já não usou ou ouviu a expressão Inês é morta? Querendo dizer que não adianta mais correr, que já foi, já era, não dá mais para resolver. Pois bem, mas quem foi Inês? Por que essa expressão surgiu e a gente usa ela? É isso que eu vou contar para vocês hoje, a história da Inês que foi morta. Essa é uma das histórias de amor mais incríveis. Em Portugal ela é contada para todo mundo e inclusive inspirou vários escritores. Camões, nos Lusíadas, a maior obra da literatura portuguesa, tem um pedaço em que ele fala desse episódio. Pois bem, era rei de Portugal Alfonso IV e seu filho Pedro era o príncipe. O rei decidiu que precisava casar seu filho com alguém e então escolheu uma moça chamada Constança, que era filha de um nobre da Galícia. Constança veio então para a corte portuguesa para se casar com Pedro e trouxe junto algumas pessoas. Era muito comum nessa época, na Idade Média, que as princesas, quando iam se casar em outras cortes, levassem as suas ajudantes, as suas aias, que eram pessoas da pequena nobreza local. Muito bem, junto com ela veio Inês. Pedro colocou os olhos em Inês e ficou perdidamente apaixonado. E eles começaram um namoro secreto. Ele casou com Constança, teve um filho. E esse namoro era escondido, mas todo mundo sabia. O rei não gostava nada dessa história e acabou então fazendo Inês ter que morar em outro lugar, em 1344. Mas no ano seguinte, Constança morreu repentinamente de um problema de parto. Viúvo, Pedro não titubeou, mandou buscar Inês e, para evitar problemas na corte em Lisboa, foi morar em Coimbra, num palácio com Inês. Teve 3 filhos com ela, aliás 4, um morreu muito bebezinho. E eles viviam tranquilamente e muito felizes. Era uma paixão assim, uma coisa incrível. Durante 10 anos viveram nesse palácio, meio afastados então da corte. Mas, em Lisboa, a pressão era enorme sobre o rei. Diziam que os irmãos de Inês estavam querendo convencer o jovem príncipe a pedir seus direitos sobre a corte de Castela. Enfim, em janeiro de 1355, o rei finalmente cede às pressões da corte, enfim, de todo mundo ao seu redor, reúne seu conselho e eles aprovam, ou melhor, condenam Inês por um crime e de que, portanto, ela deve ser executada. 3 homens são enviados ao castelo de Santa Clara, onde o casal vivia com seus filhos, e o príncipe tinha o hábito de várias vezes por semana sair para caçadas, e às vezes as caçadas eram mais distantes. Os 3 homens esperam o príncipe ir embora com sua corte para fazer a caçada e friamente executam Inês nos jardins, no lugar chamado Quinta dos Amores, onde ela e o príncipe, enfim, ficavam, conversavam e trocavam carícias. Diz a lenda que as lágrimas de Inês e o sangue de Inês criaram a Fonte das Lágrimas. Até hoje é um ponto turístico em Coimbra, o Palácio de Santa Clara, onde tem a Quinta dos Amores, e esta fonte que realmente tem águas rubras. É um lugar muito curioso. Bom, voltando aqui à história, quando esses homens chegaram, um dos ajudantes do príncipe acha que uma coisa errada está acontecendo, sai em disparada para chamar o príncipe, que retorna em maior disparada, mas quando chega, encontra sua mulher assassinada friamente. A mulher por quem ele era perdidamente apaixonado, mãe de seus filhos. Ele fica absolutamente transtornado, reúne um pequeno exército e declara guerra ao pai. Só não aconteceu efetivamente uma guerra civil em Portugal, porque a rainha, mãe de Pedro, convence o filho de que não vale a pena aquela guerra e de que nem que seja para ele esperar, porque o pai vai morrer e ele vai virar rei. Pedro então desiste de fazer a guerra e 2 anos depois o rei realmente morre e Pedro se torna Dom Pedro I, não é o nosso, é outro Dom Pedro I de Portugal, rei. Coroado Dom Pedro I, a primeira coisa que ele determina é uma caçada por Portugal atrás dos assassinos de sua mulher. 2 dos 3 assassinos são encontrados, um terceiro havia inteligentemente dado no pé, e ele então manda prendê-los, cada um num poste, e o carrasco arranca o coração dos 2 homens com eles ainda vivos. Pedro declara que homens capazes de ato tão cruel não podiam ter coração. Ele inclusive vai ganhar a alcunha de Pedro o Cruel por causa desse início de seu reinado. A segunda ação de Pedro é dizer que ele havia se casado em segredo com Inês e que, portanto, ela era rainha de Portugal e merecia, portanto, ser coroada e ter todas as regalias
mesmo estando morta. Ela foi então a única rainha de Portugal coroada depois de morta. A terceira atitude de Pedro é trazer o corpo de Inês, que havia sido enterrado em Santa Clara mesmo, para o lugar onde se enterravam os reis e rainhas, no mosteiro da Alcoçaba. Este cortejo trazendo o corpo da rainha morta foi algo que entrou para a história de Portugal. Ele veio vagarosamente com, enfim, um deslumbre de produção, até que chegou ao local determinado, onde Pedro havia mandado construir 2 tumbas muito especiais, uma para a rainha e uma para ele, quando morresse. Camões, na sua obra magistral Os Lusíadas, inclui um relato desse episódio em meio a todas as aventuras que acontecem nesse épico poema. Eu vou aqui apenas citar um pedacinho que é muito bonito e que mostra bem o que vai acontecer, né? Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Já dá para você sentir o clima, né? O que era a vida que ela levava nesse castelo, tranquila, com o seu namorado, marido, seus filhos, mas, infelizmente, o destino muitas vezes faz surpresas. Tem um filme que foi recentemente lançado, chamado Pedro e Inês. É um filme dirigido por um cineasta português que atualiza essa história. É um filme muito bonito, um filme muito bacana. Vale a pena você assistir. Ele já vai estar nos cinemas e vai estar disponível em streaming muito breve. Tem uma vasta literatura que trata de Inês de Castro que você pode conhecer. Os Lusíadas, se você nunca leu, vale a pena ler, é uma obra de fôlego, mas é absolutamente deslumbrante. Não é para ler assim direto, mas ir lendo aos poucos, vale a pena a quantidade de cultura, de informação e de beleza num único gigantesco poema épico de Luís de Camões. É isso. É ou não é uma história incrível de amor? Bem da Idade Média, muita paixão, crueldade, vingança, rei, rainha, linda história que se eternizou. Então agora quando você disser Inês é morta ou ouvir essa expressão, você já sabe quem foi a Inês e por que ela morreu.